A palavra que eu tenho para dividir com os irmãos hoje é a palavra desse Deus maravilhoso, que nos alcançou, que nos resgatou. Irmãos, em primeiro instante, né, eu quero saudar a todos com a doce paz de Jesus, né? Não é a paz do mundo. Jesus diz, a minha paz eu vos dou. Não é a paz do mundo. Não é uma paz condicionada, é uma paz permanente, eterna, que nos traz tranquilidade mesmo em meio às provas, mesmo em meio às tribulações. Eu gostaria de agradecer a Deus todos os nossos irmãos que abriram as suas câmeras. É lógico que nós entendemos que tem alguns irmãos que não têm a possibilidade de estar abrindo por inúmeros fatores, mas eu gostaria de esclarecer o porquê da mensagem estar escrita com as câmeras abertas. Principalmente para os irmãos da cidade de Berne e da cidade de Thun, nós, desde o dia 11 de outubro de 2020, que não temos culto presente. Os irmãos sabem da necessidade que nós temos de congregar e de estarmos nos vendo, falando diretamente um ao outro. Só que fomos impedidos de estarmos juntos, reunidos no mesmo templo, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e fomos impedidos de nos ver. E o Senhor nos deu a possibilidade de termos esse aplicativo. É lógico que não é igual, mas nos dá a oportunidade de nos vermos. E como que é bom, irmãos, poder olhar para vocês. É lógico que após esse período festivo, né, muitos rostinhos mais rechonchudo, mais gordinho, né, assim como o meu, eu tô com a carinha redonda e eu sei, não precisa de falar e muito menos escrever. Nós sabemos que estamos mais gordinhos, né, mais acima do peso, mas, né, vamos aí estabelecer uma meta e isso se consertará, eu creio. Amém? Se não se consertar também, ficaremos gordinhos assim, bonitinhos como estamos. E é muito bom, irmãos, quando a gente abre aqui o culto, a live do Zoom, e nós temos a oportunidade de ver os irmãos. Isso alegra demais o nosso coração, porque faz nos sentir um pouquinho dentro da congregação, quando temos aí o rosto de cada um dos irmãos, e podemos ver os irmãos interagindo. É tão bom, irmãos, poder ver os irmãos aí sentados com os olhos fixados na palavra e, de uma certa forma, a câmera nos conduz a termos uma concentração maior naquilo que está sendo ministrado. Eu não quero dizer com esta palavra que as câmeras que estão fechadas não estão prestando atenção no culto, mas nós sabemos que a nossa atenção ela pode ser roubada por qualquer barulho, por qualquer coisa. E por isso que nós agradecemos a cada um dos irmãos que entraram neste culto, nesta live, independentemente se a câmera está aberta ou não, mas que entraram para ouvir a palavra de Deus. E é sempre bom, e eu volto a afirmar, de poder ver o rosto de cada um dos irmãos. Irmãos, eu quero fazer uma oração antes de ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Adilson, do nosso pastor Cristiano, que são os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mentores, aqueles que nos disciplinam, nos discipulam, que nos orientam, e eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos meus pastores. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos obreiros, e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, que são membros e aqueles que são congregados. Aqueles que nos visitam aqui na live também são muito bem-vindos no nosso meio. Eu gostaria de fazer essa oração agora. Senhor, eu te bendigo, eu te exalto e eu te glorifico, pois o Senhor tem sido muito bom para conosco. O Senhor tem sido extremamente bom para conosco. Senhor, Senhor, de mim, Pai querido, eu tenho cada um dos meus irmãos, que o Senhor quem resgatou e o Senhor quem pagou o preço pela vida de cada um deles. As almas deles, Senhor, foram compradas pelo bom preço, preço de sangue, preço de cruz. Senhor, que o Senhor possa agora, Pai querido, trazer à memória aquilo que dá esperança. Que o Senhor possa visitar a cada lar, a cada família, a cada casal, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, a cada ancião. E que a tua palavra, Senhor, possa encontrar morada em nossos corações. Assim como o Senhor começou a ministrar ao meu coração, que possa ministrar ao coração de cada um dos meus irmãos. Que a certeza da salvação
e que a busca, Senhor, pela intimidade seja permanente sobre cada um de nós. Na certeza, Senhor, de que a tua palavra, Pai querido, não está presa e ela tem a liberdade para andar por todos os lares, casas, igrejas, nós te rendemos graças em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. O título dessa mensagem é Um Coração Quebrantado e um Rosto Resplandecente. Se encontra no livro do Êxodo, capítulo 33, verso de número 15. Irmãos, é muito habitual nós, todo o término de ano ou início de um novo ano, trazermos uma palavra, motivacional, uma palavra acalentadora. Porém, o Senhor tem colocado no meu coração a continuidade de tudo aquilo que nós insistentemente viemos pregando durante todo o ano de 2020. Não é tempo, irmãos, de nós maquiarmos o novo ano de 2021. Não é tempo de nós trazermos alegorias, mentiras, utopias, fantasias. Não é tempo disso. É tempo de nós estarmos firmes, porque o Senhor está voltando. Eu não tenho uma palavra de desânimo, eu tenho uma palavra de motivação. E a palavra de motivação é: o mundo que está aí fora, ele vai piorar. Creia que os jornais vão trazer mais miséria. Creia que os governos vão tomar decisões ainda mais erradas. Creia que as pestes vão aumentar. Creia que as pragas vão se multiplicar. Creia que vai chegar muita coisa ruim. Creia, porque a palavra diz isso. E não tem como fugir dela. Mas creia que o Senhor estará contigo em todas essas situações, em toda a tempestade, em todo vento, em toda adversidade. Deus estará contigo. E se nós, irmãos, e se algum de nós, porque isso pode acontecer, se algum de nós vier a ser requerido pelo Senhor, a certeza nossa é de que estaremos com Deus, guardados, protegidos eternamente no Senhor. Então, a palavra de hoje é: nós não vamos entrar em um ano com promessas e sonhos e projetos de qualquer jeito. Êxodo capítulo 33, verso de número 15, esse é o verso de partida, e eu vou estar trabalhando durante todo o contexto. Eu quero dizer para os irmãos de antemão, a palavra ela não é curta, ela não é uma palavra curta, ela é uma palavra no sentido de estudo, e também não é uma palavra formada, é uma pregação ainda em montagem, melhor dizendo, e eu acredito que o Senhor falará muito aos nossos corações através desse texto. Êxodo, capítulo 33, verso de número 15. Diz-nos assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmãos, durante a nossa caminhada, o que nós mais vimos são pessoas chegando ao final de um ano com um cansaço e com uma fadiga espiritual. E elas iniciam o ano seguinte utilizando-se de muitas mandingas, de muitas práticas mundanas. É muito comum hoje em dia, e muito mais hoje em dia, ver irmãos, irmãs em Cristo Jesus passando o ano ou virando o ano, escolhendo a roupa da cor melhor, porque a cor tal vai trazer alegria, a cor tal vai trazer sucesso, a cor tal vai trazer bonança. É muito comum, irmãos, nós vemos tantas pessoas fazendo votos e votos, fazendo projetos e projetos, e muitas igrejas até se apropriando disso, para extorquir ainda mais dinheiro dos seus membros. É o ano da colheita, é o ano da primícia, é o ano disso, é o ano daquilo. E aí você vai lá e faz a tua listinha de desejos. Irmãos, é bem verdade que quando nós praticamos essas listas de desejos,
São apenas planos que se voam, que se vão e que se perdem no decorrer dos meses. Moisés, ele diz uma frase muito importante, já já nós vamos entrar no contexto da história e nós vamos entender o porquê que ele diz isso. Mas é muito interessante que nós criamos listas de propósitos. Não, esse ano eu vou conquistar isso, esse ano eu vou conquistar aquilo. E é triste, é muito triste ver a igreja caminhando de mal a pior e cada vez mais a igreja se apropriando das coisas do mundo e colocando dentro da casa de Deus. Pegando das coisas do mundo e misturando aquilo que é profano com aquilo que é santo. Deus, nesses capítulos, do capítulo 32 ao 34, Deus ele se mostra e ele diz: eu sou um Deus zeloso. E ele gosta de ser reconhecido assim. Ele gosta de ser visto dessa forma, como um Deus zeloso. Um Deus que preza pelo seu nome, que preza pela sua glória e que preza pela sua santidade. Irmãos, vamos entender o contexto dessa história? No capítulo de número 24 de Êxodo, eu gostaria que você conduzisse o seu exemplar bíblico até lá. Êxodo, capítulo de número 24. O Senhor ele vai conduzir Moisés e ele vai chamar Moisés para a ponta do monte, para cima do monte, para poder trazer a revelação ou para trazer toda ali a orientação de como funcionaria o tabernáculo e as leis para poder direcionar o povo. É importante entender que as tábuas que seriam dadas aqui por Moisés não seriam tábuas fabricadas pelas mãos de Moisés, mas seriam as tábuas ou as placas de pedras dadas e forjadas pelo próprio Deus para Moisés. Mas antes que Moisés subisse ao monte, ele conversou com o povo e ele falou com o povo. Se você vê no versículo 1 do capítulo 24, vai dizer assim: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e os 70 dos anciões de Israel, e adorai de longo. E aí vai nos dizer o contexto, que eles vão então se preparar para subir. Quando chega no verso de número 7, vai dizer assim que: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E o povo disse, e disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur, olha aqui, irmãos, a ordem de Moisés para todo o povo. Ó, eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Olha que coisa interessante. Primeiro Moisés adverte o povo e fala assim: olha, eu estou subindo ao monte, lá eu vou receber as leis do Senhor, mas vocês ficam aqui. Mas vocês não vão ficar sem liderança. Estará Ur, estará Arão, ou estará Arão e Ur. E
todas as questões que vocês tiverem, fale com eles. Quando Moisés chega no monte, em uma certa altura do monte, a nuvem do Senhor aparece e o Senhor, então, durante 6 dias, aquela nuvem está ali. E é interessante, irmãos, que fica-nos uma pergunta: o que aconteceu durante esses 6 dias? Um momento de espera, um momento de silêncio de Deus, até que a resposta do Senhor viesse a Moisés dizendo: Moisés, agora você está pronto para subir um pouco mais. Agora você está pronto, Moisés, para chegar um pouco mais perto. Isso, irmãos, nos dá a conotação e nos traz um entendimento, a compreensão que na nossa vida não é diferente. Existe um tempo de processo, existem estágios na nossa vida até termos uma revelação mais profunda de Deus. Então, no 7º dia, a nuvem do Senhor, o Senhor convidou Moisés e Moisés entrou na presença de Deus, a ponto de toda a nação de Israel olhar para a ponta do monte e ver a glória do Senhor como de um fogo consumidor, ao qual eles não estavam preparados para sentir, e apenas Moisés. Então Moisés vai receber algumas orientações de Deus. O povo está lá embaixo e Moisés está lá em cima se relacionando com Deus. Então, eu vou citar aqui bem rapidamente alguns versículos, você não precisa de abrir, só ouça atentamente. Então, o Senhor vai começar a dizer a Moisés, capítulo 25, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Verso de número 10. Também farão uma arca de madeira. Verso de número 17. Farás também um propiciatório de ouro puro. Verso de número 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Verso de número 31. Farás também um candelabro de ouro puro. Aleluias. Verso do capítulo 26, verso 1. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas. Verso de número 14 do capítulo 26. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma cobertura para a tenda. Verso de número 31 do capítulo 26. Farás também um véu de estofo azul. Capítulo 27, verso 1. Farás também o altar de madeira de acácia. Verso de número 9. Farás também o átrio do tabernáculo. Verso de número 20. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro. Capítulo 28, verso 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão. Verso de número 3. Falarás também a todos os homens hábeis que enchi o espírito de sabedoria. Aleluias. Capítulo 29, verso de número 1. Isto é o que lhes farás para o consagrar. Aí o Senhor vai dando coordenadas e direção. Verso 38 do capítulo 29. Isto é o que oferecerás sobre o altar. Aleluias. Capítulo 30. Verso 1. Farás também um altar para queimares nele um incenso. Verso de número 11. Disse mais o Senhor a Moisés, quando fizeres recenseamento dos filhos. Verso de número 17. Disse mais o Senhor a Moisés, fará também uma bacia de bronze. Verso de número 22 do capítulo 30. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias. Aleluias. Capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel. Capítulo 12. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel. Capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Moisés sobe para o monte. E durante 40 dias e 40 noites ele está em jejum, se relacionando com Deus. E Deus está falando.
falando e entregando a mensagem. Você já parou para perceber que tem muitas pessoas que a fé dela dura o período de uma mensagem? Você já parou para pensar que tem pessoas que a sua vida com Deus dura o período de uma mensagem? Deus está trazendo a Moisés toda a direção, e isso levava tempo. Quantas pessoas, irmãos, não têm hoje tido a paciência, e essa palavra é uma palavra de alerta para você e também para mim. Quantas pessoas não têm tido a paciência de esperar Deus dar a direção? Quantas pessoas não têm tido a paciência de esperar Deus revelar para a sua liderança qual é o próximo passo? Quantas pessoas têm se perdido no meio da caminhada por buscar a sua própria vontade? Como que é interessante, irmãos, o coração do homem, e a ingratidão, ela está embutida em cada um de nós por causa do pecado. No tempo em que Deus está dando a direção a Moisés, o povo está lá embaixo. O povo havia provado a glória do Senhor, a presença do Senhor, mas a sua paciência durou o tempo de uma mensagem. Quantas pessoas que desenvolveram o hábito de cultuar e, de repente, em um culto, o Senhor visita através da sua palavra e dá a direção. Ela, naquele culto, ela recebeu a palavra, mas durante o trajeto da sua casa, ela perdeu toda a sua motivação. Durante o domingo, na hora do culto, ela está explosiva e eufórica. E na segunda-feira de manhã, ela já abandonou o Senhor e todos os propósitos que havia sido depositados no seu coração. É interessante, irmãos, que o Senhor, enquanto ele estava falando com Moisés, Deus conhecia o povo. Por 3 vezes, no Monte Sinai, o Senhor, ele conheceu o coração do povo. E por 3 vezes esse povo disse que obedeceria a Deus. Isso está relatado em Êxodo 19:8, em Êxodo 24:3 e em Êxodo 20:19. Por 3 vezes o povo falou assim, não, fica tranquilo, Senhor, nós vamos te obedecer e não vamos falhar. Nós vamos te obedecer. Mas Deus sabia que o coração deles não estava disposto para tal. Porque Deus conhece o povo. Em Êxodo 32, de 1 a 6, nós vamos ver uma coisa interessante. Enquanto Moisés estava no monte, o povo foi buscar a orientação, mas uma orientação em forma de pressão a Arão. O verso de número 1 diz, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, olha a palavra do povo, insubordinado, quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Essas argolas, irmãos, que eles carregavam nas orelhas, eram superstições que eles haviam aprendido no Egito. E eles carregavam esses brincos, essas argolas, esses amuletos, como superstição, para poder proteger eles, para poder trazer um bom olhado, para poder trazer para eles uma proteção. Então, ele fala assim, vamos tirar do ouro, daquilo que vocês têm pendurado em suas orelhas, e vamos fundir aí alguma coisa, né? Vamos criar alguma coisa. Então, verso 3, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor.
No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Levantou-se para se divertir. Essa não tem sido a pregação dos dias atuais? As igrejas não têm se tornado lugares de diversão? As igrejas não têm se tornado lugares de entretenimento, enquanto o verdadeiro líder estava de joelhos, estava prostrado mediante a presença do Senhor, buscando revelação de Deus. O falso líder, e Arão aqui, sim, com todas as palavras, ele é a representatividade do líder frouxo, daquele que não tem intimidade, daquele que não tem responsabilidade pelas almas, que não se importa com as vidas. Mais para frente, Deus vai trabalhar, pela intercessão de Moisés, a coisa vai mudar de figura, mas a vontade de Deus era de matar Arão. Arão aqui é a representatividade do falso líder, nesta situação, neste momento. Sabe o que está dizendo aqui a palavra para mim e para você, meu irmão? Que tem muitas pessoas que se apressam para pecar, que levantam de madrugada para pecar, mas não levantam para buscar a Deus. Que levantam muito cedo para fazer coisa errada, mas não levantam para buscar a presença do Senhor. Enquanto Moisés está se relacionando com Deus, Arão está conduzindo o povo à decadência. Aí Deus falou, lembra que nós viemos acompanhando do capítulo 25 até aqui o 31? Então, Deus está conversando com Moisés, ao mesmo tempo que Deus está conversando com Moisés. Aqui eu quero te dizer uma coisa, pega isso, né? Como diz o Gil Marcos aí, pega a visão. Deus está revelando algo muito profundo aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o teu líder está orando, intercedendo pela sua vida, mas ele não conhece o seu procedimento. Mas Moisés estava lá recebendo a orientação de Deus, e no verso de número 7 do capítulo 32, o Senhor diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa, verso 8, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E o Senhor ainda revela o que eles disseram. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Está vendo, irmãos? Deus conhece toda a nossa estrutura. Por mais que a liderança esteja orando por alguém, nós temos que entender que Deus visitou aquela pessoa, ele visitou o coração, ele visitou a intenção pecaminosa, e quer queira, quer não, o Senhor vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. O Senhor fala para Moisés, Moisés, desce. Desce. Moisés estava na glória, na presença do Senhor, recebendo toda a revelação. Quando Deus fala isso para Moisés, Moisés vai questionar com Deus. E tem muitas pessoas que pegam essa passagem aqui e falam assim, não, Moisés questionou com Deus, você também pode questionar. Moisés perguntou para Deus o porquê e brigou ali com Deus e contendeu com Deus e discutiu com Deus ali, você também pode. Olha, uma coisa é Moisés, uma coisa sou eu e você. Ninguém pode tentar usurpar a glória, a autoridade, a unção que Deus colocou sobre a vida de um homem chamado Moisés, de um homem chamado Elias. Né? Olha, muitas pessoas se valem de versículos para falar assim, não, nós somos a mesma coisa que eles. Não somos a mesma coisa que eles. Isso é tão verdade que o Senhor fala para Arão e para Miriam, olha, com os profetas, com os reis, com os líderes, eu falo por sonhos, por revelações, por visões, mas com Moisés, não. Com Moisés eu falo frente a frente. Então Moisés aqui, ele não conhecia a condição do povo. Porque ele é humano, ele é limitado. Mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas e ele tem todo o poder. E o Senhor disse, Moisés, desce, porque o teu povo... Neste momento, irmãos, que nunca aconteça na sua vida. Que nunca aconteça na sua vida o Icabode. O que é isso, pastor? Icabode é, e a presença se foi. E a glória do Senhor se foi.
É o que acontece em 2 Samuel, quando no livro de Samuel, quando a Arca da Aliança sai da presença do povo, e aí então eles falam assim, Icabode. O que é isso? Se foi a presença de Deus, acabou. Deus não está mais conosco. Deus está falando para Moisés ali no monte, no momento que Deus está dando as leis e toda a direção. Deus fala, Moisés, desce, porque o teu povo, Deus não diz mais o meu povo. Deus diz, Moisés, o teu povo pecou. O teu povo construiu um bezerro de ouro, Deus revelando para Moisés. E o teu povo, Moisés, ainda falou que foi esse bezerro quem tirou eles do Egito. Então Moisés se preocupa com o zelo do nome do Senhor. E vai interceder dizendo, mas Senhor, e a promessa que o Senhor fez para Abraão, para Isaac, para Jacó? E a promessa, Senhor, que o Senhor fez, e agora os egípcios vão dizer que o Senhor é um Deus que tirou o teu povo do Egito para matar aqui nessas terras? E Moisés intercedendo pelo povo. O Senhor fala, Moisés, eu tive um plano. Eu não quero mais esse povo. O que você acha, Moisés, de eu destruir esse povo e começar uma nova nação a partir de você? Porque você, Moisés, agrada o meu coração, mas esse povo que está lá embaixo, não. O que você acha, Moisés, de eu destruir todo esse povo e começar uma nova nação a partir de você? Mas Moisés, ele se compadecia daquele povo, ele não conhecia o pecado, Deus havia revelado, mas Moisés ainda acreditava e ele continuou intercedendo. Então Moisés desce, vai descer do monte, se encontra com Josué, e Josué fala, tá vendo o alarido? Acho que tá tendo guerra. E Moisés fala assim, não, esse grito não é de guerra de vencedores e não é grito de perdedores. Esse grito é grito de festa, é grito de bagunça, é grito de orgia e é grito de depravação. Quando Moisés chega perto do arraial, ele vai se deparar com uma cena lamentável. E Moisés chama de grande pecado. Se você olhar o capítulo 32 de Êxodo, no verso de número 30 e 31, por 2 vezes ele vai falar que foi um grande pecado. No verso de número 30 vai dizer, no dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. No verso 31 ele volta a dizer, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu um grande pecado. Eu vou te explicar por que é um grande pecado. É um grande pecado porque esse povo era tudo que Deus tinha como prazer, como amor, como cuidado. É um grande pecado porque esse povo havia visto a glória de Deus e havia se comprometido com o Senhor. Irmãos, quando uma pessoa que está no mundo, ela participa de orgias, de bebedeiras, de vícios, de drogas, quando uma pessoa que está no mundo fala palavrão, quando uma pessoa que está no mundo trapaceia, engana, rouba, maltrata, adultera, fornica, engana, mente, calunia, quando uma pessoa que está no mundo faz isso, é um pecado. Mas quando você, que tem o Espírito Santo de Deus, que recebeu a glória de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, quando você comete um pecado, não é um pecado apenas, é um grande pecado, porque Deus se revelou para você. Porque Deus te amou tanto, 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 que Ele confiou a sua glória sobre a sua vida. Ele confiou dons espirituais sobre você. Quando você comete um pecado, o peso é diferente. E Moisés diz, este povo cometeu um grande pecado. Porque este povo era um povo peculiar a Deus. Era um tesouro de Deus. Foi grande pela ocasião, pelo lugar. Porque o Monte Sinai era o lugar onde Deus se revelou, onde Deus trouxe toda a doutrina, onde Deus trouxe toda a direção. E agora, nesse monte, o povo vai e prevarica contra o Senhor. Eles pecaram e pecaram grande,
porque Deus havia se revelado para eles e eles haviam se declarado para Deus. Fazer um bezerro de ouro com comemoração sensual, levando a nação a quebrar o primeiro, a quebrar o segundo e a quebrar o sétimo mandamento. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás imagem para você. O Senhor está dando direção, irmãos. Não adulterarás. E o adultério é tudo aquilo, irmãos, que contrai o matrimônio da igreja com Cristo, da igreja com Deus. Todas as nossas práticas anticristo, que são contra as ordenanças do Senhor, é um tipo de adultério. Então, essa nação quebrou 3 mandamentos em uma festa só. Dá para entender isso? Era o povo de Deus, era o povo santificado por Deus. E Moisés, em uma das suas orações, ele diz: Senhor, a diferença nossa é que, no capítulo 33, Moisés vai falar: a nossa diferença, Deus, é que nós temos o Senhor a nosso favor. É isso que faz diferença na nossa vida. É isso que, quando os outros povos olham, eles falam assim: não, aquele povo é diferente porque eles têm um Deus verdadeiro do lado deles. Senhor, é a sua diferença, é a sua presença que faz a diferença, é a sua Shekinah, que não quer dizer no original glória. Shekinah quer dizer permanência de Deus, presença de Deus, presença poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Por que que eles pecaram? Porque ficaram impacientes. Irmãos, por que que tem surgido esta onda de inúmeras novas igrejas? E se as novas igrejas que surgissem com a preocupação da palavra, seria muito bom. Mas o problema é que as novas igrejas surgem com fogo estranho, com doutrinas mundanas. Por quê? Porque não tiveram paciência para permanecer no simples. O evangelho é simples. Tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de oração e tenha uma vida de leitura da palavra. Você não precisa de mais nada. Isso é suficiente na sua vida. Mas as pessoas, elas precisam de um algo a mais, e esse algo a mais tem levado muitas pessoas à perdição. Arão e os chefes da tribo falaram: não, vamos aqui dar uma alegria para o povo, e não é o que tem acontecido hoje. Muitas igrejas tentando buscar tipos de alegrias fantasiosas, aonde Deus se entristece. E crê, irmãos. Muitas pessoas falam assim: ah, não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Quer que eu te provo que não? Atos capítulo de número 5. Chega diante de Pedro, Ananias e Zafira. Ananias e Zafira vai e fala para Pedro: olha, nós vendemos a nossa... Ananias primeiro fala assim: olha, nós vendemos uma fazenda e está aqui o dinheiro. E Pedro fala assim: olha, por causa da sua mentira, né? A morte te espera. Ele pega e cai morto. Vem a mulher, fala a mesma mentira, pega e cai morto. Jesus já havia sido morto e ressurreto. Então não era a vingança, o zelo, irmãos. O zelo de Deus não estava só no Antigo Testamento, agora tudo vale, tudo pode. Não. O zelo de Deus permanece no Novo Testamento. O cuidado de Deus. Deus, ele exige, irmãos, ele exige que nós permaneçamos fiéis. Foi um grande pecado, porque este povo provou da glória de Deus. Essa geração tem aprendido a procurar satisfazer as suas necessidades. Mas não é isso que devia acontecer. O problema dessa geração é que ela não conhece as suas necessidades. O que eu e você precisa é de mais fé para servir melhor ao Senhor. Muitas pessoas acham que a sua vida vai melhorar se ela mudar de emprego, que a sua vida vai melhorar se ela mudar de casa, que a sua vida vai melhorar se ela mudar de igreja. Se ela... Não. A sua vida vai melhorar. A minha vida vai melhorar quanto mais eu me aproximar de Deus.
Olha a diferença, irmãos. O povo não podia subir no monte, porque não tinha condições de se relacionar com Deus. Mas Deus fala, do mesmo jeito, eu quero me relacionar com o povo, Moisés. Então sobe aqui que eu vou dar as medidas do tabernáculo para que eu possa me relacionar com eles. No tempo que Deus fala, eu quero me relacionar com ele, eu quero me relacionar com ela, o povo comete pecado para que o relacionamento não aconteça. De repente, em alguns momentos da sua vida, Deus tem falado, eu quero me relacionar mais profundamente contigo. Mas aí vem aquele convitinho e tira do teu coração aquela presença gloriosa do Senhor. Um grande pecado para uma liderança traz uma grande prova. Nas lideranças, irmãos, para todos os nossos irmãos que são líderes e estão participando deste culto, a liderança, ela traz experiências difíceis com o nosso povo. E duas coisas podem acontecer quando você tem experiências difíceis. Ou essas experiências vão te destruir, ou essas experiências vão te edificar. Só tem dois caminhos. Por que muitas pessoas que abraçam uma liderança, que recebem uma liderança, com alguns tempos, alguns meses depois, elas abandonam essa liderança? Porque tiveram experiências difíceis. Eu quero dizer para vocês, líderes, que o ano de 2021 não vai ser diferente do ano 2020, do ano 2019. Porque nós já aprendemos com Deus que as lutas vêm, elas passam, a bonança vem, ela passa, a luta vem, ela passa, a bonança vem, ela passa. Há um ciclo que vai se acontecendo de tempo em tempo. Provas, lutas, vitórias. Provas, lutas, vitórias. E muitas pessoas, quando abraçam uma liderança, elas não se conscientizam disso. De que vão ter dissabores no processo. Moisés estava para ser cobrado pelo Senhor, e o Senhor fala assim, Moisés, esse povo é teu, porque é povo ruim. É povo de coração duro. É povo de queixo duro. É povo que não respeita. É povo que em todo tempo prevarica. E o Senhor faz uma proposta para Moisés, mas aqui está a diferença na vida de um líder. O Senhor faz uma proposta para Moisés e Deus conhece ainda mais o coração de Moisés. Lembra que eu falei um coração quebrantado? O Senhor, ele vai provar Moisés dizendo, Moisés, eu tive um plano. Vou destruir o povo ruim. E vou começar de você, Moisés, uma nova nação. Moisés dá um exemplo de liderança agora. Não desista daqueles que ainda não compreenderam. Continue orando, continue intercedendo, continue buscando pela vida deles. Moisés vai colocar em xeque ali a sua vida perante o Senhor, para poder fazer valer o cuidado de Deus para com aquele povo. Moisés prova o seu caráter. Ele poderia ter aceitado o convite e falar, Senhor, realmente, esse povo é muito ruim mesmo. Acaba com tudo logo e vão colocar aqui só o irmão bom. Quantos de nós não entendemos isso na obra e na casa do Senhor? Quantos de nós vamos para a igreja na expectativa de ter só pessoas perfeitas, irmãos? E eu gostaria que fosse assim, mas não é. Nós somos humanos, somos fracos, somos imperfeitos. Mas é lógico que isso não é um álibi para podermos continuar maltratando as pessoas. Isto não é uma muleta para continuarmos pecando e fazendo como se tudo fosse normal. Não é. Moisés, então, está mostrando um caráter e ele não aceita esse convite. Por mais pecador que fosse o povo, ele os amava, e o maior desejo de Moisés era glorificar ao Deus de Israel e vê-lo cumprir as suas promessas. O líder dos israelitas não estava preocupado com o seu próprio futuro. Sua preocupação era com a reputação de Deus. E ele continuou falando, Senhor,
Mas o que vão pensar do Senhor? Está vendo como é o coração de um crente quebrantado, irmãos? Ele se preocupa com o nome de Deus. Sabe, Paulo escrevendo a carta de Coríntios, ele fala assim, irmãos, vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Usem o vosso corpo para glorificar a Deus. Moisés estava querendo adorar a Deus, estava zelando pelo nome de Deus, preocupado com o que as pessoas pensariam de Deus. Esse é o coração de um homem que foi tocado pelo Senhor e visitado por Deus. A liderança na nossa vida, e se você está em uma casa onde só você é crente, você, de uma certa forma, exerce uma liderança espiritual sobre o ambiente, exerce uma liderança espiritual sobre o lar. Se na sua família algumas pessoas ainda não dão crédito à palavra de Deus, é sua responsabilidade zelar pelo nome do Senhor, até que as pessoas se convençam e se convertam dos seus maus caminhos. Um grande pecado traz a grande prova e uma grande disciplina. Em sua graça, Deus perdoa os nossos pecados, mas em sua soberania, ele permite que esses pecados tragam as suas terríveis consequências. A graça de Deus faz com que ele perdoe os nossos pecados, mas a sua soberania permite que as consequências desses terríveis pecados sejam desencadeadas na nossa vida. Isso se chama justiça. Um Deus justo. É só nós observarmos, irmãos, o que está escrito na carta de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, dizendo, cuidado, de Deus não se zomba. O que você plantar na carne, você colherá da carne. Aquele que planta na carne, colhe da carne corrupção. Aquele que planta no Espírito, colhe do Espírito vida eterna. Quando Moisés chega e ele se depara com o povo, parece que Moisés está mudando de opinião, né? Deus não, perdoa o povo, Deus, o povo é teu, Senhor, olha o teu nome, o que os inimigos vão pensar. Mas quando Moisés chega no arraial e ele vê aquele bezerro construído, a ira se acende no coração de Moisés de uma forma tal que Moisés vai realizar na prática o que Deus havia falado lá no literal. Ou seja, Moisés vai materializar o desejo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa que nunca vai passar. Quando Deus tocar o teu coração, você vai ter esse desejo de justiça. Quando Deus inundar o teu coração, você vai rejeitar o pecado em todo instante. Deus fala lá em cima no monte e fala assim, Moisés, desce porque o teu povo pecou e transgrediu. Moisés, não, Senhor, não é tão assim. Quando Moisés vê, o Senhor ali, no cume do monte, havia abandonado o povo. Moisés, quando chega lá embaixo, Moisés quebra as 2 tábuas do mandamento, dizendo, realmente a aliança foi quebrada. Realmente o pecado de vocês é tamanho. E olha a ira de Moisés agora. A ira de Moisés acesa contra o povo. Mas olha que interessante. A ira de Moisés se acende contra o povo. Para todos os irmãos que têm o desejo bom e deve ter esse desejo no coração de liderar, saiba que a liderança ela traz responsabilidades e essas responsabilidades traz cobrança. Moisés não vai direto no povo. Não, sabe por quê? Ele havia deixado 2 homens ali responsáveis em aconselhar o povo. Mas o que Arão e o que Ur queria fazer? Vamos alegrar e contentar o coração do povo. O povo não pode se contrariar. O povo não pode ficar bravo. O povo tem que ver um pastor bonzinho.
O povo tem que ver um líder que não chama atenção. Se nós fizermos o gosto do povo, o povo vai ficar feliz conosco. Meu irmão e minha irmã, Deus não te chamou para satisfazer desejo carnal de ninguém. A verdade é verdade e tem que ser dita, custe o que custar. Se você for pagar o preço de ser caluniado, seja difamado, seja maldizido ou maldito por alguém, mas fale aquilo que o Senhor mandou falar. A sua posição é pedra, é pedra, é pau, é pau. Arão e Ur se vendeu ao povo. Se vendeu ao povo. O povo menosprezou a Moisés, e isso é um erro muito grande em que a maioria das pessoas incorrem. Nunca duvide da intimidade espiritual do seu pastor. Nunca duvide da intimidade espiritual do seu líder. O povo dizia, esse Moisés aí, nem sabemos de onde que esse homem saiu, que Deus usou para tirar nós do Egito. Esse homem desapareceu. Vai, Arão, faz alguma coisa aí para a gente ficar feliz. Tem muitos teólogos que tentam defender Arão, falando que Arão queria conduzir o povo a adorar a Deus. Não. Arão pecou. Pecou e pecou feio, e Moisés vai tirar satisfação com Arão. E Moisés vai falar para Arão, Arão, o que aconteceu, meu irmão? Sabe o que Moisés, o que Deus vai nos ensinar nessa passagem? Os pastores que não orientam e que não cobram das suas ovelhas santidades, eles não têm amor por elas. Eles não se preocupam com elas. E pouco importa o que aconteça. Irmãos, Moisés vai dizer para Arão, Arão, o que esse povo fez para você fazer tanto mal para eles? Aí você pode perguntar, mas que mal que Arão fez? O povo queria fazer pecado, Arão só deixou. Esse foi o pecado. Esse foi o erro de Arão, de deixar o povo continuar pecando. Moisés diz, Arão, por que você fez isso? Por que você permitiu, Arão, que esse povo pecasse dessa forma? E então a ira de Moisés se acende de uma forma tal que ele dá um grito de oportunidade, dizendo, quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Verso de número 25 do capítulo 32. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para envergonhar no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aqui começa o chamado na vida dos levitas. Irmãos, Arão havia deixado o povo viver de forma desenfreada. É só você dar um clique aí na internet que você vai ver muita situação acontecendo. E nós não estamos aqui para falar de outras igrejas, mas devemos sim ter a responsabilidade de refletir a respeito desse assunto. E eu iniciei dizendo, o ano 2021 vai ser um ano ainda mais promíscuo. Um ano onde a igreja vai se vender ainda mais. Um ano onde muitos crentes vão trocar o santo pelo profano. Já é visto por todos nós que muitos pastores têm conduzido o rebanho, e eu não posso dizer que foi Deus que confiou, mas tem conduzido um rebanho, e eu não posso dizer que esse rebanho também é ovelha. Esses pastores têm conduzido essas pessoas de forma desenfreada. Hoje nós vemos pessoas fazendo batismo de pessoas de sunga, de biquíni, gritando, vai morrer. Hoje nós vemos pessoas banalizando a casa de Deus, fazendo da casa de Deus discoteca, e Moisés fica irado, e ele viu o povo vivendo de forma desenfreada. Hoje nós temos o evangelho a moda da freguesia. Você quer o quê? Você quer tomar uns golinhos de vinho? Você vai achar um pastor, entre aspas, para te dar vinho.
Você quer uma permissão para ir em bailes, discotecas e situações? Você vai encontrar uma igreja que te permita isso. Você não quer ter um comprometimento com a obra? Você vai encontrar pastores que te digam, não precisa de nada disso. Todavia, saiba que Deus é um Deus zeloso. Zeloso. Muitos dirão, Senhor, Senhor, não andávamos nós contigo? Senhor, não pregávamos nós, não ouvíamos nós os teus sermões, não pregávamos a tua palavra, não expulsávamos demônios? Diz que o Senhor vai se levantar e fechar a porta e dizer, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Eu volto a parafrasear David Wilkerson, dizendo, se eu tiver que ser julgado, que seja pelo excesso de zelo e não pela falta dele. Porque pelo excesso de zelo, ninguém é julgado, mas pela falta, com certeza. Então, irmãos, se é tempo de ficar quadrado, se é esse o termo que é dado aos crentes que zelam pela palavra de Deus, então é tempo de permanecermos quadrados. Quadrados, sempre quadrados. Ali na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos conduzirá ao céu. Então Moisés vai fazer o quê? Ele vai botar fogo naquele bezerro. É bem provável que o bezerro fosse construído de madeira e banhado a ouro. E é por isso que Moisés põe fogo. Quando Moisés põe fogo no bezerro, ele esmiuça o ouro. Provavelmente pegou águas do rio que estava próximo, jogou o pó do ouro e fez o povo beber. Ou seja, alimente o teu ventre do pecado que você professa. Porque é isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm se alimentado do pecado. É a palavra de Deus se cumprindo. Faça justiça ainda aquele que é justo. Quem é justo, justifique-se ainda. E quem é injusto, faça injustiça ainda. Se você acha que no pecado está bom, permaneça no pecado. Se você acredita e crê que fazer a justiça é o melhor caminho, então zele por ela e seja justo. A palavra do Senhor vai se desenrolando, irmãos, e essa palavra aqui ela é tão atual como o Jornal de Amanhã. É a realidade do ano de 2021 que se inicia e nós temos... Isso é um besterol, irmãos. Acabou um ano que vem vai ser tudo diferente. Isso é balela. Se não mudar as atitudes, se não desenvolver uma vida com Deus, vai ser o mesmo ano terrível e amaldiçoado, porque Deus não está lá. O Senhor fala, não, o meu anjo, ele vai com vocês, mas não é mais o anjo, não é mais o Senhor Jesus, já não é mais Deus presente com eles. É um anjo, mas é distante. Já não é mais a glória de Deus que está sobre a vida deles. E vão implicar situações, irmãos. Moisés vai disciplinar o povo. Os levitas falam assim, Moisés, nós estamos contigo. Irmãos, cada um de vocês, é lógico, não existe levita, a não ser que chegue aí com uma árvore genealógica provando que você é um levita. Mas o levita aqui, para nós hoje, é uma forma simbólica. Mesmo assim, é um nome ainda complicado. Mas se for para adotar esse nome, qualquer um é levita, não é só o que toca violão. É todo aquele que se dispõe para a obra do Senhor. O levita é aquele que carrega madeira, é aquele que serve água. O levita é aquele que se envolve na cozinha, que está no departamento das irmãs, no departamento das crianças, dos adolescentes e dos jovens. O levita é aquele que participa do culto de oração. Quando não tem o culto, o levita é aquele que participa das lives. O levita é o que está presente na congregação dos santos. Esse é o levita. O levita é aquele que visita o órfão, que visita a viúva. O levita é aquele que se preocupa em levar as boas novas. Esse é o levita. Então os levitas se levantam, toda a tribo de Levi, e fala, Moisés, nós estamos contigo. O que é para fazer? Aí Moisés vai dar a direção, porque o pecado tem consequência. E o que plantou vai colher.
Perdão? Tem perdão, sim, tem perdão. Pastor, se eu matar alguém, tem perdão? Tem perdão. Se eu roubar alguém, tem perdão? Tem perdão. Se eu fizer um monte de besteira na minha vida, tem perdão. E não tem consequência também. Consequência tem. Consequência tem. Porque a justiça de Deus, ela prevalece. Deus te ama tanto que ele permite que as suas escolhas sejam totalmente realizadas. Então, irmãos, nós vamos ver que Moisés vai falar para ele. Olha, no verso 27, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um dos levitas, cinja a espada sobre o lado, passai e tornar a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. É lógico, irmãos, que hoje você não vai precisar de espada. Deixa eu te falar uma coisa. Abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 10. Tem muita gente querendo fazer amizade com pecado. Cuidado com isso, viu? Deus está assistindo dos altos céus. Moisés está no monte, está buscando a Deus. O pastor está orando, está buscando a Deus e não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Tudo. Deus está contemplando tudo. Olha o que Jesus está dizendo. Não penseis, verso 34, Mateus 10, 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha o que Moisés diz para os levitas, para os da tribo de Levi, é a mesma coisa que Jesus está falando para os seus discípulos. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Deus está falando assim, olha, não tem aqui nenhum tipo de elo entre você e os pecadores. Levitas, vocês estão com as espadas preparadas, Moisés? Nós estamos. Então, assim diz o Senhor, vocês vão passar e vão tornar a passar. E aonde tiver um desses homens que prevaricaram contra o Senhor, vocês vão descer a espada. Irmão, irmã, mãe, tio, amigo, vizinho, não importa, não tem mais elo de ligação. Vocês vão passar a espada. Porque não quiseram o Senhor. Porque rejeitaram ao Senhor. Para nós hoje, a valia espiritual desta palavra é: não tenha amizade com o mundo. Se o teu filho, a tua filha, o teu irmão, o teu tio, o teu primo, o teu parente toma vinho e fala piada e conta aberrações e fala besteira, não sente com ele à mesa, não compactue dessas besteiras e não prevarique contra o Senhor, porque fazendo isso, você cometerá um grande pecado. Você não tem mais amizade com o mundo. Você tem que estar neste mundo. Mas você não deve ser um pecador no meio deles. Ah, mas é meu amigo de faculdade, é minha amiga de trabalho, vou tomar uma cachaçinha com ela. Isso não é para você. Não, vou no baile. Não, sabe o que é? O meu filho, a minha filha tem um namorado ou tem uma namorada. Vou colocar eles aqui dentro de casa, deixa eles terem relações sexuais, né? Isso não é para você. A sua casa é um lugar de Deus e maldição não entra. Não permita e não compactue com isso. Passa a espada na obra de Satanás, em nome de Jesus. Porque a sua casa, a sua vida, na sua vida tem Jesus. Não permita coisas erradas. Não se assemelhe com o mal e com as obras de Satanás. Tenha a atitude de um levita, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus.
Na hora que for preciso, quando Satanás se levantar, desembanha a tua espada, varão e varoa de Deus. Desembanha a tua espada e desce nessa demoniada toda, nessa capetaiada toda, que tem atacado a tua vida. Por que fazer aliança com o inimigo? A ordem de Deus, quando foi conduzir o povo para Canaã, vocês não vão se misturar com os amorreus, com os heveus, com os heteus, com os jebuseus. Vocês não se assemelharão a eles. Aonde você chegar, vocês destruirão tudo. E não se compacturão. As vossas filhas não casarão com os filhos deles. Os vossos filhos não terão as filhas deles como esposa. Vocês não se misturarão com esse povo, pois é um jugo desigual. Vocês são santos ao Senhor. Essa é a diferença. Moisés fala, vocês cometeram pecado. 40 dias e 40 noites sem comer, num monte, tendo intimidade com Deus. Estou partindo, irmãos. A mensagem realmente ela é muito grande. Eu vou encurtar ela, para não ser cansativo para os irmãos, mas é importante que nós entremos no ano de 2021 ainda mais conscientes de quem é Deus e do que Ele espera de nós. Não vamos nos iludir. Não seremos iludidos. Deus, em Ezequiel 34, ele fala assim, os falsos pastores, eles se alimentam da lã e da gordura das minhas ovelhas, mas eu me levantarei e pastorearei as minhas ovelhas. Jesus, em João 10, ele fala assim, olha, o mau pastor, ele é mercenário. Ele é mercenário. Quando o lobo vem, ele entrega as ovelhas para o lobo, mas eu não. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas reconhecem a minha voz. E ele, no mesmo texto de João 10, ele fala assim, eu sou bom pastor, mas eu também sou a porta. E todas as minhas ovelhas que passar por essa porta, aleluias, todas as minhas ovelhas que passar por essa porta, entrarão e encontrarão bons pastos. Bons pastos. Irmãos, o Senhor cuidando da sua igreja, zelando pelo nome dele, pelos seus mandamentos e ordenanças. Então Moisés fala para o povo, olha, eu vou ter que voltar para o monte. Eu vou ter que voltar para o monte para interceder por vocês. Para clamar por vocês. O Senhor, ele traz uma sentença sobre o povo e fala assim, olha, a minha glória ficava no meio do arraial. Agora a minha glória não vai ficar mais no meio do arraial. Moisés, tira a tenda do arraial. Leva a tenda para fora do arraial, Moisés, porque esse povo não é digno da minha presença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se no ano de 2020 a tenda do Senhor permaneceu no meio do teu arraial. A glória do Senhor estava sobre o teu arraial. Mas em nome de Jesus, irmãos, que a partir de hoje não está ligado à entrada e saída de anos, irmãos, a decisão é diária. É diária. É um besterol nós programarmos essas coisas. O dia que se chama hoje, Hebreus capítulo 4, se no dia que se chama hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Observando a palavra do Senhor, Moisés, então, no capítulo 3, no verso 15, o Senhor já diz para Moisés, né? Olha, eu vou estar com você, Moisés, eu te conheço. Moisés fala, mas Senhor, eu ainda não te conheço muito bem, eu não entendo, eu quero entender qual é o meu caminho. E o Senhor fala para ele, o Senhor responde para ele, olha, agora eu achei graça aos teus olhos. Rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, Senhor. Moisés falando, Senhor, me mostra o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera, Deus, esta nação, que é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí no verso 15, onde nós iniciamos a leitura. No verso 16, o Senhor diz, Moisés, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, você é diferente. Entenda isso.
Você é diferente porque você tem a presença de Deus sobre a vida, sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você é diferente. Você é diferente porque o Senhor te faz diferente. O dia que a glória do Senhor sair da minha vida, e tu oxalá que isso não aconteça, ou sair da vida de qualquer um de vocês, você deixará de ser diferente, você vai passar a ser igual aos outros. Qual era o maior pecado da nação de Israel? Era de querer ser parecido com os seus vizinhos. Era de ser parecido com as outras nações, era de ser parecida com o mundo. O Senhor te chamou para ser diferente. O Senhor te chamou para ser diferente. Não queira ser igual ao mundo. Não deseje isso para a sua vida. Se alguém falar, você é diferente, alegre o seu coração. E fala, o Senhor me faz diferente. Deus me faz diferente. Ele me fez diferente quando ele me tocou. Quando ele me envolveu com a sua glória. E aí Moisés vai fazer um pedido para Deus. Verso 17, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome, Moisés. Eu te conheço pelo teu nome. O Senhor fala isso para todos nós. Eu te conheço. Mais do que qualquer pessoa, eu te conheço. Eu conheço os teus pensamentos, a intenção do seu coração, e Deus conhecia tanto a intenção do coração de Israel que sabia que eles iam pecar. Então Moisés diz, rogo-te, ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Eu terei, Moisés, misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, guardado na rocha. O Senhor te guardou na rocha, né? O alicerce, a pedra angular. O Senhor te guardou na rocha, mas na rocha guardado, na fenda da rocha guardado. O Senhor trouxe graça, trouxe luz, trouxe misericórdia, trouxe proteção, trouxe renovo à tua alma. Guardado em Jesus, é uma tipologia. Guardados em Jesus, então o Senhor ele vai passar. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Quando o Senhor vai passar por Moisés, o Senhor fala assim, no capítulo 34, Moisés, agora eu não vou te dar mais as tábuas para que eu possa escrever. Agora, Moisés, você vai lavrar as tábuas. Moisés, eu não vou produzir mais porque você quebrou as tábuas, Moisés. Agora você vai produzir elas. Irmãos, deixa eu aplicar um pensamento aqui. Muitas vezes nós fazemos pouco caso da presença de Deus na nossa vida. Lógico que não foi o caso de Moisés, mas as tábuas era a lei, era a direção. Tem muitas coisas que o Senhor te oferece gratuitamente por misericórdia. Mas vai chegar um tempo, e tomara que isso não aconteça, se nós tomarmos decisões erradas, que nós precisaremos de correr atrás do tempo perdido. Sabe quando vem vindo as oportunidades do Espírito Santo de Deus está ali prontinho para encher o teu coração e você faz de conta que não está vendo, faz de conta que não é você. Quando você está num culto glorioso onde está todo mundo adorando e você está lá perdido no espaço, no tempo por causa de preocupações e deixou de receber a presença do Senhor. Quando o Senhor te chama para um momento de oração e você troca esse momento de oração por um filme, por um livro de um psicólogo, por alguma coisa, por uma revista, por um jornal, pelo Facebook, pelo Instagram, e você vai deixando passar esse tempo, talvez o Senhor está falando assim, agora é o momento de você lavrar, agora é o momento de você correr atrás do tempo perdido. 2020 passou inteirinho, né? 2019, 2018, 2017, 2015, por aí vai. Quantas vezes, irmãos, nós passamos anos e anos na casa do Senhor e não conseguimos crescer em intimidade com Deus? E Deus está falando, agora está na hora de você lavrar as pedras, porque eu vou encher. Porque eu vou preencher as pedras, mas você vai precisar de lavrar. Está na hora de você preparar o teu coração, porque eu vou encher o teu coração da minha palavra. Eu vou escrever no teu coração, mas você precisa de limpar ele.
Não dá para escrever em lugar sujo. Então prepara as pedras, Moisés, e sobe. Prepara as pedras, Moisés, e sobe. O Senhor diz, como as primeiras, no verso 1 de 34, e escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Quando nós distanciamos, irmãos, da presença do Senhor, quando nós deixamos de nos encher da glória do Senhor, que é um pecado, Efésios 5:18, e nós voltamos para a presença do Senhor, e é interessante isso. Reflita comigo. Às vezes você está anos e anos na casa do Senhor e você leu 500 vezes a mesma passagem e nunca entendeu nada. E aí, quando você volta, você fala assim, eu vou assumir um compromisso de verdade com Deus, faça isso. Eu vou assumir um compromisso de verdade com Deus. E aí, quando você começa a ler a mesma palavra, Deus está falando, Moisés, eu vou escrever as mesmas palavras nas tábuas do mandamento. Ou seja, o Senhor está falando para você, eu vou escrever as mesmas palavras no teu coração, é que as primeiras você não percebeu, as primeiras você não deu atenção, então eu vou voltar a escrever no teu coração as mesmas palavras. Então, quando Moisés, ele percebe a presença de Deus, ele vai interceder. Verso 6. Do capítulo 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Olha que coisa interessante. Moisés, quando ele percebe a presença do Senhor, ele adora. Está percebendo a presença do Senhor aí na sua casa? Pastor, mais ou menos. Você está percebendo a presença do Senhor aí na sua casa? Se você está percebendo a presença do Senhor na sua casa, então começa a adorar o nome dele. Começa a glorificar o nome dele. Senhor, tu és longânimo, tu és, Senhor, compassivo. Senhor, tu és grande em misericórdia e fidelidade. Para aqueles que andam na justiça, o Senhor guarda a tua misericórdia até 1000 gerações. Para aquele que comete pecado, o Senhor visita até a 4ª. A 3ª, a 4ª. Para quem anda, olha que coisa interessante. Irmãos, tem muita diferença de 1000 geração para 4, para 3. A misericórdia do Senhor. Então Moisés continua clamando e falando, olha, verso 8, imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Percebeu a presença do Senhor, irmãos. Quantas pessoas já não perdeu a presença do Senhor e já não tem mais essa sensibilidade? Já não consegue mais sentir a presença de Deus. É tempo, irmãos, de nós nos voltarmos para Deus. E disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por herança. E toma-nos por tua herança. Então Deus vai responder a Moisés. Moisés sentiu a presença de Deus, se prostrou, adorou e começou a glorificar a Deus. Então Deus ouviu a voz de Moisés e começou a dizer, verso 10 do 34, então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o povo, eu farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda, eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de te fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada. Cuidado, irmãos, cuidado com as ciladas.
Mas derribareis, aí Deus está dando uma ordem, vocês derrubarão os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus ídolos, os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é ele. Para que não faças alianças com os moradores da terra e não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios e tome as mulheres das suas filhas para os filhos e as filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam também os teus filhos se prostituírem com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Aí o Senhor traz orientações. Olha o que vai nos dizer a palavra. Ali esteve, no verso 28, ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Ele não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Você se impressiona em ver alguém com 40 dias sem comer nem beber? Pois então, Moisés tem uma totalidade de 80 dias sem comer e sem beber, em intimidade profunda com Deus. Moisés fica tanto tempo na presença de Deus, entenda isso, pega essa palavra para você agora. Moisés fica tanto tempo na presença de Deus que a glória que ele desejava ver de Deus agora está sendo resplandecida no seu rosto. A pele de Moisés, aleluias, glórias a Deus. Eu não sei se você pode glorificar a Deus aí, mas o meu coração está cheio da presença de Deus quando eu começo a imaginar este homem descendo do monte depois de 40 dias em jejum e oração, fora a primeira etapa de mais 40 dias em jejum, sem comer e nem beber coisa alguma, prostrado diante de Deus, só ouvindo a voz do Senhor. Então Moisés volta com o seu rosto resplandecendo a glória de Deus, em poder, em graça e em unção, a ponto de as pessoas olharem para ele, e isso começava da liderança, irmãos. A liderança, Arão olha para Moisés, e todos os príncipes das congregações tornaram a Moisés e lhes falou. Depois viram também dos filhos de Israel, os quais ele tudo ordenou que o Senhor falara no monte Sinai. Olha que coisa interessante, irmãos. Verso 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram. Um povo que banalizava Moisés, que falava mal de Moisés, que achincalhava com o nome de Moisés, agora tiveram medo de falar com Moisés, porque a glória de Deus estava revelada no rosto de Moisés. Deus estava na vida daquele homem de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que não se conseguia ver os desenhos do seu rosto, porque a luz de Deus brilhava na pele de Moisés. Irmãos, olha que coisa interessante. Moisés vai chamar o povo e começa a conversar com o povo. Quando Moisés começa a conversar com o povo, ele passa toda a direção de Deus para o povo e ele cobre o rosto com um véu. Aí Moisés volta para falar com Deus e o rosto de Moisés acende de novo. Aí Moisés vem e traz para o povo, entrega para o povo toda a revelação de Deus e cobre o rosto com um véu. Primeira lição que eu tiro daqui: todas as vezes que eu me relaciono com Deus, o meu rosto, o meu corpo enche de glória, de graça, de unção e poder. E todas as vezes que eu me relaciono com um homem,
eu perco a glória, eu perco a graça e eu perco o poder. Por que Moisés usava um véu no rosto, pastor? Porque todas as vezes que Moisés começava a se relacionar com o povo e entregando a mensagem de Deus para o povo, ele ia perdendo o brilho do rosto, para que o povo não percebesse que a glória de Deus estava saindo do seu rosto, então ele cobria e ele entregava só o que era necessário. Você pegou isso aí? Ele entregava só o que era necessário. Não fale demais, fale aquilo que Deus mandou você falar. Não invente, não crie historinhas, entregue apenas aquilo que Deus mandou entregar. Caso contrário, se cale e vai buscar a presença do Senhor, para que a glória de Deus continue brilhando no teu rosto. Não perca a glória de Deus. Então, a glória do Senhor revelada no rosto de Moisés, quanto mais ele se relacionava com Deus, mais glória tinha na sua vida. Quanto mais se relacionava com o homem, mais perdia a glória. Então, é assim, irmãos, nós tiramos e aplicamos essa lição. Se encha da presença de Deus e ande de glória em glória. Não se envolva com as coisas terrenas. Se tiver como falar com o homem, fale apenas o necessário. Entregue apenas o necessário. Não se envolva com outras coisas que vai dar problema. Não perca a glória de Deus que está sobre a sua vida. Acabando Moisés de falar com eles, pôs o véu no rosto. Ou seja, Deus mandou eu ir até aqui. Daqui para frente, eu não falo mais nada. Apocalipse. Ai daquele que acrescentar uma palavra. Ai daquele que disser que eu disse, sendo que eu não disse. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Tem muita gente entregando coisa demais que Deus não mandou entregar. E Deus diz, a pessoa que tirar ou que acrescentar uma palavra do livro desta lei, todas as pragas embutidas nele estão direcionadas sobre a sua vida. É lógico, irmãos, que isso é para aquele que esteja andando em desacordo. O que nós tiramos como lição? Se Deus deu uma ordem, se Deus falou para você, você vai me obedecer, você vai me amar, você vai me respeitar como seu Deus, Deus jamais quebrou uma aliança. Ele não quebra aliança. Porque ele não é filho do homem ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. O problema, irmãos, é que muitas pessoas querem responsabilizar Deus pelo que elas entendem. E Deus não se responsabiliza pelo que você entende, ele se responsabiliza pelo que ele fala. E ele diz que ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus poderoso, e que no dia correto ele vai trazer juízo sobre essa terra. E talvez é esse ano. Talvez pode ser 2022, 2023, 2024. Não somos ligados a numerologias ou qualquer outro tipo de situações. Não se envolva com pensamentos e cálculos lunáticos. Não se envolva com isso. Viva uma vida de santidade. Lembre-se da simplicidade. Jejum, oração e palavra. Os três. Qual é a ordem? Qual é a ordem que você quer escolher? Palavra, jejum e oração? Oração, jejum e palavra? Independente da ordem. Viva intensamente isso. E você não terá problemas com Deus. Ter problema com o homem? Que você tenha muitos. Ter pessoas te caluniando por causa da palavra, irmãos. Por favor, entendam. Ter pessoas te caluniando, inventando, difamando por causa da palavra? Diz o Senhor, é necessário que isto aconteça, para que se manifestem os filhos da luz, para que se manifestem. Que sejamos, sim, observados pelo mundo, como pessoas que têm zelo pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor. Eu sei que eu fui um pouco longo, um pouco extenso. Essa palavra é apenas a continuação do que nós falamos desde quando conhecemos Jesus. Desde quando conhecemos Jesus. O arrozinho e o feijão simples do Evangelho. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você teme a Deus, você é um sábio. Muito sábio. Muito sábio. Temer a Deus é sabedoria. Respeitar e honrar o seu nome. Isso é prazeroso, irmãos, e Deus se alegra.
Deus só não destruiu Arão por causa da intercessão de Moisés. Deus não matou aquele povo todo porque Moisés intercedeu. E por causa do justo, Deus respondeu. Mas se não fosse Moisés, e olha que todo aquele povo caluniava ele muito, mas ele não se portou com isso, porque ele olhava para Deus e ele zelava pelo nome do Senhor. E isso é o mais importante na nossa vida. Um homem de um coração puro, de um coração tocado por Deus. Então, irmãos, que o Senhor possa guardar essa palavra no coração de cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando de uma forma ainda mais perfeita durante o decorrer desta semana, que vocês possam alcançar, assim como eu almejo, ter um coração quebrantado e um rosto resplandecente, porque é sinal de intimidade com Deus. Que Deus abençoe, sim, a sua vida, a sua casa e o seu coração. E um feliz 2021, cheios de Deus, cheios de Deus. Lembra lá de Neemias? Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Mas eu só não posso descer como eu não quero descer, né? Eu quero permanecer na obra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Como diz o pastor Cristiano, sintam-se amados, porque vocês realmente são. Eu quero devolver a palavra para o nosso pastor Adilson.